Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando nossa escola dominical na lição 11 da nossa revista. O tema dessa lição é fé e maturidade para a resolução de conflitos diante das contendas. Fé e maturidade diante das contendas, lição 11 da nossa escola dominical. O texto base para essa lição é Gênesis, capítulo 13. Nós leremos do 1 ao 13. Gênesis 13, do 1 ao 13. O episódio em que Abraão e Ló precisam se separar para continuar, o seu convívio e o bom relacionamento entre eles. Nós vamos entender essa história. Então, Gênesis 13, versículo 1 diz o seguinte: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então nós temos aqui o pano de fundo da nossa história. Abrão e Ló, como a gente pode perceber, Abrão não tinha filhos, ele era o patriarca, e como diz aí no nosso estudo, que eu compartilhei também, existia um conceito de clã naquela época muito forte, e que a fortaleza do clã era medida por você ter muitos filhos e filhas, você ter escravos, servos, muito gado, muito rebanho. E Abrão tinha isso. Como Abrão era estéril, como Abrão, não tinha filhos, Sarai era estéril, eles adotaram Ló, que era filho do irmão da sua esposa, no caso era sobrinho dele. E ele adotou Ló para fazer parte do seu clã, como se fosse a sua descendência. E Ló, portanto, andava com Abraão por onde eles iam. Só que chegou um momento em que os dois tinham muita coisa. E o gado, o rebanho de Abrão e de Ló, não podiam coabitar no mesmo lugar, porque existia muita demanda, existia muito alimento que era necessário para pouca disponibilidade de alimento com relação à quantidade de gado que tinha, a quantidade de rebanho, de servos e aquilo tudo. Às vezes a gente olha o texto bíblico e a gente pensa que Abrão e Ló e Sarai andavam sozinhos, com a meia dúzia de pessoas. Não, era muita gente, muito gado, e não era uma coisa simples assim de se conviver e de se alinhar, Então chegou um ponto que ficou impraticável. E aí, como a gente viu no texto, os pastores de Abrão e de Ló estavam brigando, com certeza, para fazer a organização da alimentação, aquela coisa toda.
Então Abrão sugeriu, Abrão tomou a frente. E aí vamos entrar aí no tema da nossa lição. Abrão viu o conflito acontecer e ele tomou uma atitude. Quando nós estamos diante de um problema, diante de um conflito, né, eu tive um pastor que ele disse uma vez para mim assim: quando você vê algo pegando fogo, jogue água e não óleo. Se você jogar óleo, o fogo vai aumentar. Não jogue água para baixar o fogo. E foi isso que Abrão fez. Ele rapidamente se reuniu com Ló e disse: Ló, não está dando. Nós somos muito chegados, os seus pastores estão tendo problemas com os meus, então nós vamos fazer o seguinte, né? Você escolhe para onde você quer ir e eu vou para o lado oposto. Ou seja, qual é o primeiro princípio que nós temos aí? Abrão tomou uma atitude. Nós precisamos, diante dos conflitos que surgem ao nosso redor e que nos envolvem, tomar uma atitude. Resolver o que nós vamos fazer para que o conflito seja solucionado. Amados, 99% dos conflitos na nossa vida, eles não serão solucionados com o tempo. Deixa o tempo passar que o tempo vai resolver. O tempo não vai resolver. Nós precisamos sentar e conversar sobre o problema. E é isso que muitas das vezes acaba atingindo relacionamentos, dentro da igreja, inclusive, dentro de famílias, dentro de casas, porque as pessoas não querem sentar para resolver conflitos. Tudo que envolve, muitas das vezes, resolver um conflito acaba em discussão, acaba em briga, né? Acaba em desavença, coisas que são desnecessárias. A gente não deve sentar para resolver um conflito e acabar em briga. Não, nós temos que sentar para acabar com o conflito e não para gerar mais conflito. E aí nós entramos no segundo ponto, que é o ceder, né? É o ceder. Primeiro, Abraão tomou uma atitude. E segundo, Abraão cedeu. Ele falou: escolhe para onde você quer ir. Ou seja, ele tomou a atitude, mas não quis parecer que ele estava querendo tirar alguma vantagem disso. Então ele disse: para que a gente fique bem, você escolhe para onde é que você quer ir e para onde você for, eu vou para o lado oposto. Fechado? Ou seja, Abraão cedeu. Amado, se o nosso coração está interessado em resolver conflitos, nós precisamos aprender a ceder, a aceitar o contraditório, a entender que nem sempre nós teremos razão. Nem sempre nós vamos sair ganhando de tudo. E foi isso que Abrão entendeu. Para que ele pudesse resolver esse conflito entre os pastores do seu rebanho e do rebanho de Ló, ele precisava primeiro tomar uma atitude e segundo ceder em algum ponto, para que Deus pudesse abençoar aquele negócio. Portanto, nós precisamos entender que para a resolução de conflito é necessário que ambas as partes cedam alguma coisa. Mas nesse caso, Abrão entendeu que ele podia somente ele ceder. E ele cedeu, falou: escolhe para onde você quer ir. Para onde você for, eu vou para o lado oposto. E isso é muito interessante, amados, porque isso prova que Abrão ele tinha, de certa forma, confiança em Deus. Ainda naquele tempo, né? Ele tinha uma confiança no Senhor. Mesmo antes de ter o milagre do filho da promessa, do Isaac, porque ele sabia, eu sei que para onde eu for, eu vou prosperar, porque essa é a promessa. Foi isso que Deus me prometeu, né? Essa é a promessa de Deus para aqueles que o buscam. Ou seja, nós aprendemos com isso que se nós cedermos, nós sabemos que o Senhor está conosco, que não vai nos abandonar. Quantas vezes, amado, nós não nos envolvemos em conflitos familiares e às vezes tem a ver com terrenos, com heranças, né, com coisas herdadas da família, terrenos de família, todo mundo mora num quintal de família e sempre surgem os problemas.
E nós, como cristãos, devemos dar o exemplo e procurar solucionar o conflito sem prejudicar os relacionamentos. Porque Abrão entendeu, e nós precisamos entender também, que o relacionamento dele com Ló valia mais do que o gado, valia mais do que os seus bens. E aí é que está o segredo para a resolução dos nossos conflitos. Se nós temos um conflito em família, nós temos que entender que os nossos filhos, a nossa mulher, o cônjuge, ele vale mais do que os nossos bens. Eu conheço muitos casais que brigam muito por causa de bens, por causa de contas, por causa de boleto, por causa de dinheiro, e acaba sacrificando o relacionamento por causa do dinheiro. E Abrão fez o contrário. Ele sacrificou o dinheiro pelo relacionamento. E fazendo isso, ele conseguiu salvar e resolver aquele conflito. Então nós precisamos aprender que, seja no contexto de família, ou seja no contexto de igreja, nós precisamos aprender a lidar com o contraditório. E entender que em vários momentos nós vamos precisar ceder. E muitas vezes ceder em um ponto é ganhar em outros 5. E não ganhar, eu não digo aqui no sentido ganancioso, no sentido de barganha, de lucro, mas ganhar no sentido de resolução mesmo, de paz. Para obter a paz, Abrão fez essa troca. E, amados, uma coisa é certa, nada pode comprar nossa paz. A gente não pode vender a nossa paz, a gente não pode abrir mão da nossa paz por causa dos bens materiais desse mundo. A gente precisa entender que a nossa vida, a nossa paz, o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos e com a nossa família, principalmente com os da nossa casa, vale mais do que os bens, vale mais do que os boletos, vale mais do que a herança, vale mais do que o dinheiro. E muitas das vezes é desafiador, porque nesse mundo que a gente vive, extremamente capitalista, predador, né? Aquele capitalismo que muitos chamam de predatório, ou seja, aquela coisa do consumo, de ter, de conquistar. Você abre a rede social, é ter, conquistar, ter, conquistar, ter, conquistar. É gente com a chavinha da casa própria, é gente com boleto pago, é gente com carro do ano. Tudo gira em torno disso. E a gente acaba, muitas das vezes, nesse afã das conquistas materiais e dos bens, a gente acaba sacrificando os relacionamentos. Então, aprendamos com Abraão, que ele cedeu para que ele pudesse ter um bom convívio, para que ele pudesse não sacrificar o seu relacionamento. E foi um para um lado, foi o outro para o outro, e o gado, o rebanho, os pastores, os trabalhadores, todos ficaram bem. Ou seja, Deus deu sabedoria a Abrão para gerir aquele conflito. E tudo foi resolvido para a glória do nome do Senhor. Né? E aí, o terceiro e último é a gente valorizar, como eu disse anteriormente, valorizar quem está do nosso lado. Às vezes nós temos um conflito de igreja, na igreja, né? Onde tem uma votação, e aí tem os que votaram contra. Eu costumo sempre dizer isso. Amados, você votou contra, mas a sua igreja, na maioria, votou a favor, você tem que abraçar a decisão. Você tem que dizer assim, a minha igreja decidiu isso, decidimos isso. Você não tem que dizer, minha igreja decidiu isso, mas eu votei contra. Não, mas eu fui contra. De que adianta? A sua igreja, a sua comunidade de fé decidiu a favor. A maioria decidiu a favor. É a mesma coisa que nós vemos no nosso cenário político. Né? A gente pode não gostar, né, de quem está no poder, mas foi eleito pela maioria. E nós temos que respeitar as figuras de autoridade e respeitar o contraditório, respeitar quem não pensa igual a gente, respeitar quem não quer ter o mesmo projeto de país que a gente, e entender que no final tudo está sob o controle de Deus. O que muitos crentes têm feito, né? E lamentável isso. Tem sacrificado relacionamentos por causa de políticos. Tem sacrificado relacionamentos por causa de bandeiras, das mais diversas. E Abrão está nos mostrando o contrário.
A prioridade de Abrão era salvar o relacionamento, tanto que no versículo 8 está aqui. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, porque somos muito chegados. E aí é que está a chave, amados. Fé e maturidade diante das contendas. Para que a gente possa resolver, como diz o ditado, fazer por menos, né? Resolver da forma mais branda, mais calorosa possível os nossos conflitos, para que a gente não venha enfraquecer os nossos laços. E aí Ló escolheu o seu caminho, e nós vamos ver lá na frente que essa decisão de separar-se não prejudicou o relacionamento dos dois, porque nós vamos ver lá na frente que Ló tem um problema em Sodoma e Gomorra, Deus anuncia a Abrão que vai destruir aquela cidade e Abrão intercede por Ló, para salvar Ló. Ou seja, não houve contenda, não houve briga. Separou-se os dois, mas não houve briga. Que nós venhamos a aprender a resolver os nossos conflitos, nossas diferenças, sem precisar brigar. A partir do momento que entra para a briga, acabou, né, toda a possibilidade de diálogo e de resolução. Né? E aí a gente tem um outro ditado popular, né, onde um não quer, dois não brigam. Né? Ou seja, que a gente não venha cair nessa cilada de entrar nas brigas, entrar em discussões demasiadamente acaloradas, que no final das contas não vão resolver os conflitos. Então, que nós venhamos a aprender, né, à luz da palavra, à luz de Abrão, desse exemplo que Abrão nos dá, de como nós temos que resolver os conflitos. Preservar as pessoas acima dos bens, valorizar a nossa família e manter o bom convívio, sem que isso gere briga, apesar das diferenças. Aprender a lidar com o contraditório. Essa é a nossa aula de hoje. Está aí no nosso estudo aí que nós compartilhamos no grupo os textos para ler durante a semana, as reflexões. Leiam os textos e que Deus possa nos abençoar e que possamos ser uma igreja, não só uma igreja, enquanto na convivência dos membros, mas também nas nossas casas, nós possamos, sempre quando formos resolver um conflito, a gente possa fazer como Abraão fez. Pensou primeiro nas pessoas, depois nos bens. Que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Graça e paz.